Em 1959, Ilhan de Rupner, capitão do exército turco, percebeu esta formação geográfica no formato de barco enquanto inspecionava fotos de reconhecimento aéreo tiradas da fronteira da Turquia com o Irã, procurando por bases de mísseis soviéticas. Esta formação estranha no formato de barco está localizada a uma altura de 1.900 metros do nível do mar e veio a ser analisada por vários grupos arqueológicos até seu reconhecimento oficial pela Turquia no dia 20 de junho de 1987, como os restos mortais da Arca de Noé. Neste vídeo, vamos analisar as evidências que comprovam este fato muito importante da história bíblica. A primeira expedição americana foi à Turquia em 1960 e analisou o site explodindo sua lateral com dinamites, à procura de madeira, e não encontrando, chegaram à conclusão que não era um site arqueológico. Mais tarde, uma revista americana chamada Life Magazine fez uma reportagem sobre o assunto. Ron Wyatt, ao ler sobre o ocorrido, retomou as investigações em 1977, onde realizou várias pesquisas arqueológicas por um período de 10 anos, até o reconhecimento oficial do site em 1987. Quando Ron Wyatt visitou o site pela primeira vez em 1977, o mesmo ainda estava como a revista Life Magazine tinha relatado. Percebendo que precisaria escavar bastante para descobrir o que havia ali naquela formação geográfica estranha, então pediu e esperou por um milagre. Em 1978, como previsão divina, houve um terremoto local, que fez ceder toda a lateral da estrutura geográfica, revelando ainda mais o formato de barco, mostrando que parecia ser sinais das madeiras da estrutura vertical do barco. Por toda a superfície, vemos formações rochosas que representam estruturas de suporte de convés e de estruturas de suporte lateral de barco. O que chamou a atenção logo de imediato nesta formação geográfica foi o seu comprimento de 157 metros. A Bíblia diz que a arca possuía 300 côvados de comprimento. Na procura da Arca de Noé durante a história, muitos adotaram o côvado hebreu, equivalente a 18 polegadas ou 457 milímetros, que quando convertido para metros, os 300 côvados daria 137 metros. Mas Ron Wyatt, ao meditar nas Escrituras, percebeu algo muito importante. Moisés foi o autor do Gênesis e ele foi criado no Egito. Em Atos 7:22, a Bíblia diz: "E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios." Portanto, ao escrever o Gênesis, Moisés usou o côvado real egípcio e não o côvado hebreu, que não existia na época. De acordo com a Enciclopédia Britânica, o côvado real egípcio era de 20,62 polegadas, ou 524 milímetros. Se pegarmos o comprimento desta formação de barco e convertermos usando o côvado real egípcio, vai dar os precisos 300 côvados, como exatamente diz a Bíblia. Outro ponto que se nota facilmente é o fato de o barco parecer ter uma fenda na sua lateral. Vemos claramente esta porção de rochas diferente do resto da estrutura geográfica, que começa fora da borda e termina quase no meio dela. Analisando fotos aéreas, percebemos que o local atual está bem no meio de uma antiga avalanche de lava, bem na convergência de 3 avalanches para ser preciso. Nesta vista aérea da parte inferior da montanha, percebemos claramente que bem aqui parece ser onde a lava parou de descer, pois o terreno nesta parte é plano e a partir desta linha para cima, o formato do terreno parece ser como lava escorrida seca. Com isso, Ron Wyatt concluiu que o barco deve ter deslizado de uma área mais alta e parado somente por esta estrutura rochosa que adentrou o barco. Ron Wyatt seguiu o rastro de avalanche morro acima e a 2 km, próximo de uma área montanhosa no formato de meia-lua, encontrou um monumento com inscrições
representando a Arca de Noé, contendo desenhos de barco, 8 pessoas e um desenho geográfico das montanhas onde a arca pousou. Percebemos que neste desenho se encontrava uma montanha bem alta que não está mais presente no local hoje. A partir daí, Ron Wyatt concluiu que esta montanha era um vulcão que entrou em erupção em algum momento, lançando toda aquela lava abaixo e desaparecendo logo em seguida. Também encontrou uma marca no chão com as mesmas características da formação geográfica no formato de barco a 2 km abaixo, que parecia ser o fundo da arca, onde ela originalmente repousou. De acordo com Ron Wyatt, a arca pousou neste local enquanto ainda era lama, e quando a terra secou, sua parte inferior ficou presa ao solo. E anos depois houve uma erupção vulcânica, que desprendeu a parte superior da arca e a levou montanha abaixo, onde ela parou apenas por esta porção rochosa de cascalho, causando uma fenda na sua lateral. Em seguida, a lava cobriu completamente a arca, servindo como uma cápsula de preservação do tempo. E com o passar do tempo, as moléculas da madeira da arca foram petrificadas, ao mesmo tempo mantendo a sua formação intacta. Na superfície deste site arqueológico e nas escavações realizadas, foram encontrados várias pedras que parecem ser madeiras petrificadas. Algumas destas pedras foram enviadas para análises e foi constatado serem carbono orgânico, que indica que as amostras levadas eram consistentes com madeira decomposta e fossilizada, que passaram por um processo chamado de substituição mineral, que é quando as moléculas de madeira são substituídas pelo material ao redor ao longo de um grande período de tempo. Foram realizados vários escaneamentos completos do local, usando 3 tipos diferentes de detectores de metais, e por último, usando um gerador de frequência molecular, que é um aparelho usado por cirurgião para encontrar tumores em pacientes, e também por arqueólogos para encontrar tesouros debaixo d'água. E os escaneamentos revelaram a presença de metais em posições particularmente interessantes dentro da formação de barco, e nenhum metal foi detectado fora da estrutura geográfica. Foi colocada uma pedra prendendo fitas toda vez que o scanner encontrasse metal, para mostrar as linhas de metais existentes na formação, e no final as fitas revelaram o desenho de uma estrutura de barco perfeita, que chamou a atenção da mídia americana e das autoridades turcas, que também começou a estudar o site arqueológico com seu próprio time. Logo em seguida, Ron Wyatt e seu time realizou um scan de profundidade usando um radar de penetração no solo, que confirmou que o barco possuía uma estrutura de cargo interna, sendo compatível com a Arca de Noé. Com o tamanho, comprimento e formato já confirmados, e agora com estrutura interna compatível com a Arca de Noé, não restou dúvidas que esta formação era uma estrutura feita pelo homem e não se tratava de formação natural. Com isso, as autoridades turcas realizaram a cerimônia de inauguração em junho de 1987, onde Ron Wyatt foi o convidado de honra. Após todos os estudos realizados por Ron Wyatt e seu time, revelaram que a arca era uma estrutura muito inteligente de barco, onde continha rampas de acessos, andares e vários compartimentos. Também foram encontrados, próximo onde a arca repousou, várias pedras como estas, que possuem um buraco em uma de suas pontas, indicando serem pedras âncoras.
Pedras âncoras eram usadas em embarcações com a funcionalidade de estabilizar o barco, mantendo o barco sempre na posição vertical ao ser atingido por ondas fortes. Era um item fundamental para manter o barco estável em uma tempestade. Mas será que a arca fez uso de pedras âncoras? A Bíblia só menciona o nome de alguns materiais usados, como a madeira de gopher e betume, comprimento, largura e altura da arca, e não dá mais detalhes nenhum. Mas tem uma passagem interessante que indica que pedras âncoras foram usadas na arca de Noé. Em Gênesis 8:4 a Bíblia diz: "E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. E foram as águas indo e minguando até ao 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes." Aqui diz que a arca repousou sobre os montes de Ararat. De acordo com este verso, quando a arca parou, não se via nada ainda, somente águas. Nenhum monte estava visível. E somente após 3 meses, as águas recuam e o topo dos montes aparecem. A única explicação para este evento é o uso de pedras âncoras. O barco somente parou quando as pedras âncoras, que estavam bem ao fundo na água, tocaram a planície do monte, e fez a arca repousar e permanecer parada até o topo dos montes aparecerem 3 meses depois, sendo esta a razão de encontrarem as várias pedras âncoras junto ao local de repouso da arca. Esta formação geográfica no formato de barco é mais uma prova arqueológica da veracidade bíblica. É impressionante como Deus fez questão de preservar esta evidência arqueológica de um dos fatos mais importantes da Bíblia até os nossos dias de hoje, para servir de testemunho à nossa geração. Eu espero que as evidências apresentadas nesse vídeo venham fortalecer a sua fé.